Meus amigos, minhas amigas, ideias e debate no ar. Hoje é especial por vários motivos. Estamos fazendo no local onde ocorre a segunda plenária da UGT, com mais de 1.000 pessoas participando do Brasil inteiro. Sindicatos de todas as categorias. Uma massa de pessoas que nos dá uma alegria, reenergiza a gente e nos faz pensar a responsabilidade que temos nesse nosso país atual. E nós tivemos o prazer de ter aceito o convite para falar conosco o Gaudêncio Torquato. Ele mesmo, você que leu o Estado de São Paulo, você que tem conhecimento de livros importantes, que ele é escritor também, ele vai debater, discutir e provocar a todos nós esse momento especial que o Brasil está vivenciando a partir de junho, com as ruas falando, Copa das Confederações, movimento dos sindicatos, Dilma vai para cima, vai para baixo, Alckmin também, aqui em São Paulo, no Brasil do mesmo jeito, conjuntura econômica, tantas questões que o movimento sindical precisa compreender um pouco melhor. E é por isso que nós tivemos a satisfação de, além de tê-lo para fazer a palestra, para debater e discutir, ele aceitou também falar com vocês do Ideias em Debate. Então, meu companheiro Gaudêncio, é um prazer em tê-lo aqui nos estúdios improvisados do Sindicato dos Comerciários e da UGT, nesse ambiente de debate e discussão da segunda plenária da UGT. As câmaras são suas, para que você possa já iniciar nos provocando e colocando qual o papel do movimento sindical diante da situação que estamos vivendo. E antes, até fazer um rápido parêntese. O movimento sindical, como todos os movimentos, vai para cima, vai para baixo, está para cá, está para lá, e sempre tem que estar em sintonia com uma série de situações. Nós tivemos nos últimos anos a Primavera Árabe, tivemos nos Estados Unidos situações também que o novo instrumental tecnológico chamou, tivemos na Turquia por conta de um shopping que queriam instalar num parque, e assim, em todos estão ocorrendo isso. Isso veio para ficar? E se veio para ficar, qual o papel fundamental do movimento sindical hoje? Muito bem. Primeiro, é uma grande satisfação, Patá, estar aqui com você nesse programa, dentro, inclusive, deste evento magnífico, que é a segunda plenária nacional das entidades filiadas ao UGT. Eu já estou sabendo que mais de 1.000 inscritos estão aí fazendo presença. Então é com muita satisfação que aqui eu compareço. Em segundo lugar, eu gostaria de dizer que é um momento muito interessante porque, na verdade, trata-se de interpretarmos o que está ocorrendo com o Brasil. Eu uso a imagem de uma rápida centelha que se transformou num grande incêndio, e este incêndio, na minha visão, vai continuar no sentido de provocar animação social nas regiões, nos bairros das grandes cidades, e precisamos compreender o que é que está por trás dessa movimentação. Então, eu queria começar dizendo, para estar aqui, a democracia representativa vive uma crise aguda, não apenas aqui no Brasil, mas em todas as partes do mundo. Trata-se da crise das ideologias, trata-se da crise dos partidos que estão pasteurizados, trata-se da crise dos participantes que estão desmotivados, trata-se da crise, digamos assim, dos valores que, evidentemente, fundamentaram a democracia. A democracia não tem cumprido satisfatoriamente as promessas que prometeu à sociedade. Então, em função desta crise, a sociedade se distancia da esfera política. E aí, o que é que acontece? Para preencher este vazio na sociedade, acontece, digamos assim, uma força centrípeta das margens para o centro, a multiplicação de novos polos de poder que estão ocupando exatamente, estão ocupando o centro da sociedade. Então, nós estamos vivenciando hoje, digamos assim,
é uma movimentação, uma efervescência social que, de uma certa forma, lembra a democracia direta, a democracia participativa, em contraponto à democracia representativa. Ou seja, há uma miríade de entidades, organizações, núcleos, movimentos centrais, sindicais importantes, organizações nesta visão. Então, estas entidades estão movimentando a sociedade. Nós estamos vivenciando no Brasil hoje, na verdade, é uma nova dimensão, né, democrática, que, de uma certa forma, procura preencher os vazios deixados pela democracia representativa. No caso dos sindicatos, sem dúvida que os sindicatos já vinham ocupando essa função na sociedade, de mexer, de representar grupamentos, categorias profissionais e fazer pressão sobre o poder centrífugo, que é o poder, os poderes da República. Agora, evidentemente, e o momento é muito interessante para até um redimensionamento, um reajuste dos movimentos sindicais, na tentativa desses movimentos de procurar escutar as demandas sociais, né? Os políticos, se afastaram muito do povo, né? Saiu próprio, quando o Papa Francisco veio ao Brasil e disse que a igreja se distanciou do povo, eu uso essa mesma imagem para dizer que os políticos se afastaram do povo. Então, em função desse afastamento, nós estamos vendo aí, portanto, outras entidades, né, outros vetores, outros parceiros, outros atores tomando conta desse centro político. Claro que toda essa movimentação é positiva, porque isso significa animação social, isso significa efervescência, significa vitalidade. Então, a nossa democracia passa por um grande teste. Então, na verdade, você particularmente tem uma responsabilidade muito grande, porque você comanda uma grande entidade, a UGT, é uma das mais importantes do Brasil, e, evidentemente, tendendo até a crescer, se expandir, e, evidentemente, na minha visão, vai crescer, expandir na medida que procure auscultar os anseios dessa sociedade que quer realmente uma participação mais ativa no processo democrático. Agora, você, como um analista, como uma pessoa muito sensível e com uma capacidade de percepção muito aguçada, tem alguma semelhança com as questões ocorridas ou no mundo árabe ou na Turquia, ou é uma questão pontual, uma questão do Brasil, uma questão coincidente com a Copa das Confederações que otimizou a quantidade de pessoas que aderiram ao chamamento do passe livre inicialmente, e aí foi se avolumando? Eu queria compreender um pouquinho melhor essa questão. É claro que cada território, cada região tem as suas peculiaridades. A cultura brasileira tem aspectos muito específicos, diferentemente de uma cultura europeia ou de uma cultura norte-americana. Porém, há um vetor que é comum a todas essas culturas, né? E este vetor, eu incluo esse vetor dentro da crise da democracia representativa que ocorre também nos Estados Unidos, ocorre também na Europa. O que nós temos observado é que na Europa, Patá, nos últimos 20 anos, floresce um conceito que está chegando também ao Brasil agora, que é o conceito da autogestão técnica. O que é a autogestão técnica? Significa que o cidadão, ele sabe definir o que ele quer e sabe procurar os meios para implementar os seus objetivos. Então, autogestão, os cidadãos tornam-se autogestionários. E para usar aquela imagem popular, ou seja, o cidadão não vai mais com Maria vai com as outras, não segue mais essa linha do Maria vai com as outras. Então, nesse sentido, há uma certa autonomia individual. Este conceito é muito forte na Europa, é muito forte nos Estados Unidos, e no Brasil estou identificando também este conceito florescendo, se fortalecendo. As pessoas agora estão começando a pensar mais, ou seja, o voto, por exemplo, cada vez mais sai do coração para subir a cabeça. Então nós estamos fazendo um voto mais racional e menos emotivo. Antigamente, as massas votaram de maneira emotiva. Claro que a emoção nunca vai deixar de existir no processo decisório, da compra ou do voto, da compra de qualquer produto ou do voto, mas a racionalidade está se robustecendo em todos os lugares do mundo. Então, quando eu vejo em Nova York, né, o movimento de ocupação lá do Wall Street, né, quando eu vejo a Primavera Árabe, evidentemente há um sentimento de participação,
que é o mesmo, esse sentimento de que realmente vamos ocupar o espaço que a classe política não está nos deixando. Então, esse sentimento é unívoco, é homogêneo em todas as partes do mundo. Muito bom. E você acha, em rápidas palavras, porque nós vamos fazer um intervalo, vai ter novamente esses atos no Brasil? A minha visão é que esses atos vão continuar, agora de maneira mais pontual, de maneira mais circunstancial, quer dizer, a movimentação vai ser mais específica, voltada para demandas específicas. Nós estamos vendo, por exemplo, amanhã em São Paulo nós vamos ter 2 movimentos, em São Paulo, né? Voltadas, mais uma vez, para a questão da mobilidade urbana, essa crise em relação aos trens, enfim. Então, nós vemos no Nordeste, vemos no Norte do país, no Sul. Então, os médicos se movimentando de uma para outra. Essas movimentações vão continuar de maneira, portanto, circunstanciais, circunscritas a regiões, mas, na minha visão, elas vão se estender até as manhas eleitorais. Então, é interessante, o Brasil abre um novo ciclo, abre um novo tempo. É preciso que compreendamos que os velhos tempos estão sendo arquivados. Muito bom. Nós vamos fazer um rapidíssimo intervalo e voltamos. Valdêncio Torquato aqui conosco. Imagine só o que nós conseguimos, hein? Até já. Nos dias 13 e 14 de agosto de 2013, aconteceu no Expo Center Norte, em São Paulo, a segunda plenária nacional das entidades filiadas à União Geral dos Trabalhadores, que teve como tema a UGT e a Constituição de 1988, regulamentar e cumprir para uma plena democracia. Os mais de 1.000 inscritos vindos de todo o país, após aprovarem o regimento interno da plenária, assistiram às palestras do economista Roberto Macedo e do cientista político Gaudêncio Torquato. Também foram realizados debates sobre temas políticos, econômicos e sindicais, além de uma homenagem ao sindicalista José Ibrahim, falecido no dia 2 de maio de 2013. No final do dia, o presidente Ricardo Patá explicou a ação que a UGT está movendo para recuperar as perdas dos trabalhadores na correção do FGTS. UGT, sindicalismo cidadão, ético e inovador. A profissão de comerciário é uma profissão importantíssima para o país. É com os comerciários que os nossos produtos, tudo que o Brasil produz de bens, chega à população. Por isso, eles têm um papel importante. E todos nós agradecemos a atenção, o carinho com que nos atende e nos recebe. Além do fato de ser uma das fontes de emprego mais generosas desse país. Muitas pessoas hoje vivem dessa atividade digna que é ser um comerciário. Então, estou muito feliz de estar aqui no sindicato, de estar aqui com vocês, e eu tenho certeza de que a regulamentação da profissão vai permitir uma vida mais digna para todos os comerciários e as comerciárias, que são a grande maioria. As mulheres desse país que atendem em todas as lojas, em todos os supermercados, enfim, que são a sustentação do varejo no Brasil. Meus amigos, minhas amigas, voltamos Ideias de Debate. Gaudêncio Torquato aqui conosco. Vocês viram no intervalo uns flashes da nossa segunda plenária nacional da UGT. Mais de 1.000 pessoas, você viu quanta gente, uma participação importante. O próprio Gaudêncio Torquato, uma palestra brilhante, mexeu com a sociedade laboral, trabalhadores.
E nós estamos conversando, vocês viram no primeiro bloco, das questões analisadas relativas aos movimentos mundiais e no Brasil. E agora, as questões que nós vamos conversar com o professor são políticas. Quando essas manifestações chegaram no seu ápice, os políticos ficaram polvorosa, todos. Pelo amor de Deus. O Cabral que fala, eu nem sei do Cabral se acabou os problemas do Cabral. Pois é. Olha, e até é uma coisa interessante. Ontem eu estive jantando na casa do Alckmin, sim, lá no Morumbi, no Palácio. Eu fui lá com um grupo de deputados da UGT. O UGT tem 4 deputados federais. Vamos conversar. Como conversamos com a presidente da República, com o prefeito de São Paulo. É importante o diálogo, né? E quando a gente tinha umas manifestações em frente do Palácio, lá fora Alckmin, lá em frente mesmo, como tem do Cabral ainda mais intenso. A Dilma, quando iniciou esse processo, caiu na sua popularidade e subiu agora recentemente 6 pontos. O que significa, qual a leitura que se faz desses altos e baixos, se o movimento das ruas vai fazer com que essas estatísticas tenham que ter até uma nova forma de abordagem e de uma tecnologia nova de mensuração, se eles têm que ficar preocupados, se a humildade que você já comentou, trazida pelo Papa Francisco, é, na realidade, um instrumento mais poderoso de todos nós. Enfim, vamos falar um pouco de política. Isso. O que vai acontecer com os nossos políticos? Tenho sempre dito o seguinte, que quem é dono da flauta dá o tom. O dono da flauta na área da política chama-se dono da economia. Ele é a dona da flauta. Esta recuperação da presidente Dilma, 5 pontos de recuperação, significam, na verdade, né, uma inflação já controlada a essa altura, porque, na verdade, no último mês, praticamente não houve inflação de alimentos, né? E ela passou a também ter uma postura mais aberta, passou a visitar de maneira mais frequente as grandes cidades, fui 2 vezes no Rio, veio a São Paulo ontem, enfim, está viajando pelas capitais, significando esse contato com o povo, mais o diálogo com a classe política, mais a economia melhorando, evidentemente, a tendência de recuperação. Agora, eu sempre acredito que, na verdade, o que locomove a satisfação, o que move, vamos dizer assim, a felicidade, se nós pudermos chamar de felicidade como um Produto Nacional Bruto da Felicidade, um PNBF, este PNBF depende muito de uma equaçãozinha, Patá, que eu chamo de bobacoca, bolso, barriga, coração, cabeça. Quando o bolso está suprido, geladeira cheia, barriga satisfeita, coração agradecido, cabeça vota. Então, esta equaçãozinha, ela é fundamental. Se essa equação continuar firme até, evidentemente, o processo eleitoral, a economia se mantiver tranquila, sem cair no despenhadeiro, evidentemente, a situação dos governistas vai ser muito boa. Então, só para concluir, as candidaturas hoje estão todas no telhado, olhando o momento adequado para novamente descerem para pisar no chão, né? Porque não há segurança. Nós temos uma grande interrogação. O que é que vai acontecer nos próximos meses em termos de economia? Quem souber dar resposta, evidentemente, está também trabalhando com a perspectiva política. Agora, no caso específico do governo federal, a economia tem uma influência maior do que no caso, por exemplo, dos estados, né? Assim. Então, o que acontece? O Cabral estava lá em cima. O que aconteceu com o Cabral? Eu queria entender esse efeito Cabral. Pois é, veja bem, Patá. O que aconteceu com o Cabral? O Cabral tem um estilo muito arrogante. O Cabral foi eleito de maneira surpreendente, com mais de 60% da votação lá no Rio de Janeiro. E, evidentemente, do alto deste patamar eleitoral, ele passou a quase menosprezar o dia a dia, perdeu a simplicidade e passou, digamos assim, a usar um instrumental do governo a partir dos seus helicópteros, né, que levavam cachorrinhas, essa estética da cachorrinha, a fotografia, isso bateu forte. Nesse momento agora, qualquer ato que possa significar abuso, né, possa lembrar exuberância, possa lembrar coisas supérfluas, tornam-se quase como assintosas ao povo.
e particularmente a este povo que está nas ruas. Então, é preciso ter muito cuidado com os gestos, não é? Com as atitudes, com o uso dos instrumentos a serviço dos governos. Não é? Então, no caso do Cabral, eu ligo muito a questão do debacle que ele está vivenciando aos atos que ele tem praticado, particularmente no uso dos helicópteros. Agora, depois vamos falar um pouquinho mais do Cabral, mas antes até você me lembrou, foi no próprio Rio de Janeiro, teve um casamento lá de um empresário, dono de companhias de ônibus, que o pessoal foi lá, quase arrasou com o casamento, por causa dessa ostentação. Então você que está nos vendo agora, quando for fazer o casamento da sua filha, toma alguns cuidados. Porque isso, na realidade, a sociedade está vigilante, não? A simplicidade, a modéstia, o despojamento, são os valores desses novos tempos. Não é? Que não combina, são tempos de austeridade, são tempos de passar o Brasil a limpo, são tempos de transparência, não dá mais para esconder o lixo debaixo do tapete. Então, esses tempos convidam os atores políticos e os governantes a serem mais transparentes, simples, modestos e realmente despojados, né? Que não usem a sua riqueza para ostentar, que isso vai funcionar como agressão ao povo. Agora, voltando um pouquinho mais só com o Cabral, até pouco tempo atrás, estava já considerando garantida a sua reeleição. É isso? Ele estava não apenas acreditando na possibilidade de eleger o seu vice, que é o Pezão. É o Pezão, é isso, o Pezão. Como também estava até apostando na possibilidade de ascender a um cargo maior, até compor uma chapa majoritária lá na era da presidencial, né, desbancando aí o atual vice. Então, ele está apostando muito alto. Né? De repente, você... Ele vai ter que repensar a aposta agora. Veja como a política é algo tênue, ninguém pode garantir nada. Você está em cima no momento, no dia seguinte você está embaixo. Né? Qualquer ato falho, neste momento, é flagrado. Qualquer situaçãozinha que você pode pensar que é apenas uma brincadeira, isso pode gerar, no dia seguinte, um escândalo. Então, precisa ter muito cuidado com o momento que nós estamos vivenciando. E, indo para a prefeitura aqui de São Paulo, o nosso companheiro Haddad, ele tomou uma decisão, eu queria ver a tua interpretação do ponto de vista do transporte urbano. Ele optou para a valorização da classe C, o que do ponto de vista lógico tem tudo a ver. E criou os corredores de ônibus em lugares que traz agora um conflito com a classe média, por exemplo, a 23 de maio. A 23 de maio os ônibus estão andando com mais fluidez e mais rapidez, em contrapartida os automóveis estão demorando muito mais. Qual a sua visão dessa decisão? A minha visão é que o governante deveria contemplar todos os segmentos da sociedade, né, considerando, evidentemente, as demandas específicas de cada categoria, cada classe social. É evidente que as margens sociais precisam ser atendidas com absoluta prioridade. Mas isso não pode fazer com que outras categorias sejam apenadas, sejam punidas. Evidentemente, isso vai criar transtorno, até porque, Patá, há o efeito que eu sempre lembro, que é o efeito da pedrinha jogada no meio da lagoa. Essa pedra jogada no meio da lagoa cria marolas que se estendem, vão até as margens. A pedra do meio da lagoa, o meio da lagoa é a classe média. Então, se algo acontece na classe média em termos de indignação, de contrariedade, essa contrariedade se espalhará até as margens sociais. Então, é preciso ter um pouco de cuidado também quando um governante assume atitudes que contrariem aqueles setores médios. Todas as classes precisam ser contempladas de maneira harmônica. Muito bom. No campo da política ainda, ano que vem é ano de eleições. Já falamos de várias situações que os futuros postulantes a cargos majoritários ou os cargos, ou deputados também, senadores, que são os cargos em disputa no ano que vem, tem que ter algumas preocupações que foram ampliadas, em especial despojamento, a modéstia, não é? Entre outras questões. O panorama aí, no caso da presidência da República, nós temos aí algumas características interessantes. Temos a Aécio Neves, temos a própria Dilma, tem a Marina, o Serra,
que eu não consigo ainda compreender se sai do partido entre outro. Nesse campo especial, como você vê esse xadrez? Pois é, vamos ver. Evidentemente, a lógica é, quanto maior o número de candidatos, mais a possibilidade de o pleito entrar no segundo turno. Considerando, veja bem, hoje a candidatura da presidente Dilma, do Aécio Neves, da Marina, né, e evidentemente do ex-governador Serra, se entrasse pelo PPS, essa possibilidade é muito concreta. Resta saber, primeiro, se a Marina vai conseguir viabilizar o rede de sustentabilidade, porque das 490 mil assinaturas que são necessárias, apenas 190 hoje as 190 mil foram reconhecidas. Ela está pedindo na próxima semana que 9 estados do país aceitem o registro do partido, na outra semana mais em 12 estados. Enfim, se ela conseguir, tudo bem, viabilizar. Se a economia, evidentemente, melhorar, a presidente Dilma torna-se novamente favorita desse processo, né? O Aécio Neves, na minha visão, ele, como candidato, não tem um impulso, vamos dizer assim, da oposição, tanto que nessa última pesquisa ele caiu alguns pontinhos, né? E o Eduardo Campos, ninguém sabe se ele vai ser candidato ou não. Ele está com 3 pontos hoje, pontuando, observando, entendeu? Seria até um candidato com muito potencial de crescimento. Mas, a depender, vamos dizer aí, do governismo, o governismo quer puxá-lo, quer sustentá-lo, para que ele não saia como candidato. Então, eu vejo, na verdade, a possibilidade de nós termos realmente um pleito no segundo turno. Vejo, por conta dessas circunstâncias, dessa movimentação da sociedade, da procura do novo, acredito que vai haver uma grande renovação no Congresso Nacional. Olha, eu acredito que o eleitor vai, de maneira mais racional, procurar eleger aquele representante mais próximo de suas demandas. Daí porque eu vejo um participante, um parceiro, um parlamentar com maior proximidade. Então, o eleitor vai querer este ator político. Então, nós estamos vivenciando aí um momento muito interessante, porque as mudanças realmente vão impactar na área política. Sem dúvida nenhuma, vamos ter um Congresso Nacional mais renovado. Muito bom, meus amigos. Infelizmente o tempo acabou. Agradeço demais o Guardiões Torquato por dar essa oportunidade para todos nós. Agradeço a você, a sua fidelidade. Continue ligando 21215972. Continue visitando nossa sede no Vale do Agabaú, na Rua Formosa 99, e acessando o site www.comerciados.org.br. Meus amigos, até o próximo programa.